Olá, sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Sou Nayara Renault e esta é a edição de número 27 do podcast do site Nervos, retornando depois de um pouco mais de um mês, só que em dose dupla nas conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional, que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Digo isso não apenas porque vamos lançar 2 episódios seguidos para compensar essa longa ausência e por causa das estreias e entrevistas que se acumularam nos últimos tempos, mas também pelos 2 destaques deste nosso 27º programa, que tem em comum as suas histórias de resistência. O primeiro é a conversa que a gente estava devendo há um tempo sobre Bacurau, esse filme dos pernambucanos Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, que foge de qualquer categorização e já levou 267 mil pessoas aos cinemas brasileiros desde 29 de agosto. Isso, esse dado que eu tô dando é até a sua segunda semana em cartaz, e os números devem ser atualizados agora com o final de semana. Falamos com a produtora Emily Lecaux e também com parte do elenco numa palavrinha rápida com a atriz Ali Willow e os atores Antônio Saboia e Wilson Rabelo. Já o outro destaque é baseado em um acontecimento histórico de outra ponta do país. Legalidade acompanha o movimento de mesmo nome ocorrido em 1961 no Rio Grande do Sul, e o diretor Zeca Brito e os atores José Henrique Ligabui e Fernando Alves Pinto falam logo mais sobre o filme que estreou nesta quinta, 12 de setembro. Agora, no entanto, vamos começar bacuralizando, ok? E rodando um trechinho do trailer dessa coprodução brasileira e francesa. Que bom que você pode ver, minha filha. Sua avó. Parece que ela sabia de tudo. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Os números voltar. Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Vencedor do prêmio do júri no último Festival de Cannes, Bacurau mistura a nossa tradição cinematográfica brasileira do sertão com elementos de faroeste, terror e ficção científica para contar a história desse povoado pernambucano fictício chamado Bacurau, que num futuro recente desaparece do mapa, dando início a uma série de assassinatos misteriosos enquanto os moradores do local tentam reagir de alguma maneira. Rodada num povoado de Barra, na cidade de Parelhas, localizada no Rio Grande do Norte, a produção exigiu bastante de Emily Lecaux, parceira de trabalho e de vida de Kleber Mendonça Filho desde seus curtas e nos longas O Som ao Redor e Aquários. Na entrevista que fizemos na saída da coletiva de imprensa de Bacurau, que rolou aqui em São Paulo umas semanas atrás, a produtora contou sobre como a ideia conjunta de Juliano Dornelles e Kleber surgiu anos atrás e foi crescendo ao longo do tempo. A coprodução com Said Ben Said, os desafios e as belezas de filmar no sertão e o caminho do filme desde Cannes até estrear no Brasil, como você confere a seguir. Como que esse projeto que está há 10 anos assim, né, Kleber e Juliano gestando esse projeto, em que você já estava desde o início, e como que foi para conseguir essa captação de procurar os coprodutores internacionais? É um projeto que eu estou desde o início, né? Eu estava na mesa de Barra, não sei se era Barra, mas a gente estava num festival, eu, Kleber e Juliano, a gente estava com o Recife Frio, que é um curta-metragem que a gente fez os 3 juntos, assim. Sim. E aí foi numa mesa, assim, bebendo, que surgiu essa ideia, que foi a primeira ideia, assim. E aí, a partir daí, acho que no ano seguinte, a gente escreveu no primeiro edital para desenvolver roteiro. Aí teve um primeiro roteiro, um segundo tratamento, aí a gente começou a captar os primeiros valores, os primeiros incentivos, que foi primeiro o edital da Petrobras, que entrou. E depois o próprio governo de Pernambuco. Mas aí, a gente começou... O
o Aquários, que estava meio ao mesmo tempo acontecendo, foi um projeto que foi tudo mais rápido, a escrita do roteiro, a captação em 1 ano, a gente já estava todas as condições reunidas para filmar e o filme passou na frente, foi aquele sucesso que também deixou a gente bem ocupado durante alguns anos. Juliano também tinha outro filme para fazer e a gente teve filhos, ele teve filha, a vida, né? Aí o Bacurau, nesses momentos, passou em segundo plano. E entre cada projeto eles se encontravam para continuar trabalhando. Eles não estavam satisfeitos com o roteiro, continuaram trabalhando em vários momentos da vida, desses 10 anos. E a cada novo tratamento o projeto se transformava, aí eu tinha que readequar. A partir do orçamento começou a ficar um projeto mais complicado do ponto de vista de produção, tive que começar a procurar novos parceiros, novos fundos. Aí a gente tinha trabalhado já com o Said Ben Said, que é nosso coprodutor francês do Aquários. Ele acabou entrando nesse projeto também desde numa fase mais inicial. E aí começou também um processo de captação na França. Então, em paralelo, na França e no Brasil, a gente tentou completar o orçamento para chegar... Aí depois do Aquários, começou realmente uma fase mais séria de trabalhar num roteiro mais próximo do que é o filme hoje. E pronto, foi assim, não foi nada dramático, mas demorou muito assim, o filme acontecer e para eu conseguir acompanhar isso do ponto de vista da produção, da captação e reunir todos os recursos. E o projeto mais ambicioso da gente, ao mesmo tempo que não é muito dinheiro para fazer o filme que está na tela. Assim. Todas as pessoas no exterior, principalmente, que vêem o filme, não acreditam que a gente fez por esse valor. Foi difícil, realmente. Mas algumas coisas que exigiram mais, como os efeitos especiais, né, que o Kleber falou no início, mas digamos o nosso jeitinho brasileiro conseguiu, acho que fazer, Não, é a dedicação das pessoas, fazer... a gente tem uma maneira de trabalhar, principalmente, eu acho, mais artesanal. A gente em Pernambuco já começou a fazer os filmes com muito pouco, né? Sim. Não quer dizer que... acho que hoje todo mundo se paga corretamente, enfim, decentemente, digamos, mas algumas coisas ainda são mais baratas de fazer. Sim. Mas mesmo assim, era um filme muito complexo, não só essa parte de pós-produção de efeitos, mas na filmagem, assim, locações distantes, um lugar que não chovia há 7 anos e começou chuvas torrenciais, o acesso foi para a gente chegar na locação o dobro do tempo previsto inicialmente, um elenco gigantesco. Complicações para conciliar as agendas das pessoas, foi muito complicado assim, e um tempo grande assim, de filmagem para filmar esse roteiro. Então já me perdi no que eu estava falando. Mas assim, falando da locação, quanto tempo de pesquisa que vocês tiveram para encontrar esses pormenores? Acho que a gente passou 1 ano antes de filmar ou mais. Não, já teve uma primeira fase inicial, mas foi pelo menos 1 ano de pesquisa dessa locação e do elenco também. Porque a gente sabia que eram os 2 elementos centrais, né, do filme. Aquele lugar muito específico, com características assim, que não eram fáceis de reunir. Um lugar com uma rua, poucas casas, um acesso único de estrada de terra e com ponto de vista que pudesse ser observado e cercado de morros, enfim. Era muita característica num lugar só. E foi depois de mais de 10 mil quilômetros rodados que acharam um pouco por acaso, além disso, essa locação, acho que na última semana que a gente estava procurando. Locação perfeita, ainda era um lugar isolado, não tão fácil de acesso, mas foi o melhor lugar que a gente achou, né? E o processo do elenco também foi um trabalho de formiguinha, assim, graças ao Marcelo Caetano, que fez a produção desse elenco. E foi essencial para ter o tempo de achar as pessoas certas e a combinação das pessoas. Tem vários núcleos, tinha que funcionar as pessoas com as outras. Sim, tanto dos locais quanto para esse grupo estrangeiro. Na fase final a gente entrou na pesquisa de elenco local, ao mesmo tempo que a gente também procurava figuração, a gente procurava elenco e acabou que a gente trabalhou essas 2 coisas muito juntas. Assim. A figuração trabalhou muito junto do elenco e todo mundo
porque o filme era assim, num lugar tão pequeno que onde você virava a câmera tinha a população daquele lugar aparecendo. Então a figuração tinha que estar muito bem preparada. Teve uma preparação, aliás, ele está aí, nosso preparador de elenco. Ele trabalhava tanto com o elenco como com a figuração e a gente não distingue quem é quem no resultado final, né? Sim. Alguns figurantes passaram assim, tem close, tem fala. Acho isso incrível. Ganharam corpo durante o filme, né? E só por curiosidade, esses povoados têm por volta de quantos habitantes? Barra, onde a gente filmou, varia um pouco. Tem pessoas que não moram sempre lá, mas não mais do que 80 habitantes. São poucas casas. E aí a gente ficava, mas a base mesmo onde a gente ficava hospedado era em Parelhas, que é ficar a 25 quilômetros, mas numa estrada de terra muito ruim. Parece que agora refizeram a estrada. Sim. E que é uma cidade de 20 mil habitantes, que já tem uma estrutura maior. Sim. Para receber uma equipe, né? Exato. E vocês ficaram mais ou menos quanto tempo lá gravando? Gravando foram 8 semanas e 3 dias, eu acho. Mas a equipe de arte chegou 4 meses antes para começar, porque mesmo que a gente achou a locação perfeita, teve muita intervenção. O museu, por exemplo, todo cenográfico. Tinha algo que parecia com uma praça, mas não era exatamente uma praça, então a gente teve que dar essa cara de praça, colocando um barzinho, vários elementos assim na praça. A fachada da igreja foi modificada, teve muitas alterações. E juntar até com os elementos mais eletrônicos, tecnológicos que vocês colocam também, né? Aquele paredão. De ter uma pesquisa pesquisa de objetos bem elaborada. Sim. E agora já no processo de lançamento do filme, assim, no caminho dos festivais e para distribuição internacional, eu queria que você comentasse como que está esse processo, assim, primeiro da recepção do público, acho que dos festivais internacionais, agora vocês tendo já um pouco dessa noção de como está sendo no Brasil e também de o provável lançamento em outros mercados. A gente estreou o filme no Festival de Cannes, na competição, né, que foi uma coisa incrível que aconteceu. Não tem melhor lugar para estrear o filme, no sentido de garantir essa circulação depois, porque em Cannes estão todos os programadores do mundo, os distribuidores, então é a melhor vitrine possível. E quando o filme é bem recebido, o filme depois, na maioria das vezes, o filme anda sozinho depois, sozinho. É uma maneira de falar, porque tem muita gente cuidando dele. Mas a nossa sorte também é que nosso coprodutor e também quem vende o filme, então ele está muito próximo dessas questões. Então ele já fez também um trabalho antes do lançamento de começar a preparar essas vendas, de mostrar o roteiro para possíveis aquisitores, de mostrar algumas imagens. Então, quando o filme chegou em Cannes e também ganhou um prêmio, eu diria que facilitou muito o trabalho dele, que no final das contas o filme vai ser visto no mundo inteiro. Sim. Já tem mais de 100 convites para festivais, já está percorrendo o mundo sem a gente, porque a gente não dá para acompanhar a quantidade de festivais. E tem cada vez mais territórios sendo confirmados do ponto de vista das vendas. Então, a gente está bem feliz com essa repercussão internacional. Sim, e aqui no Brasil, esse projeto, por exemplo, de levar para exibição no próprio povoado de Barra, então, por enquanto, como que está, digamos assim, o planejamento de vocês? Sim, então, a Vitrine Filmes está à frente da distribuição e eles estão fazendo um trabalho incrível de lançamento desse filme, e também tem muita demanda e os exibidores também estão pedindo muito filme, então o lançamento teve que ser redimensionado para conseguir chegar a mais cidades. Não é algo fácil porque também é muito caro você lançar em muitas salas. Em cada sala você tem que pagar uma taxa, enfim. Aí as pessoas ficam dizendo, aqui em Pelotas vocês não gostam da gente, mas não é isso, é que não é sempre possível.
primeiro tem que ter um exibidor interessado em exibir o filme, segundo que quanto mais aumenta a quantidade de salas, maior orçamento e o distribuidor assume sozinho esse risco. Então a gente está fazendo o possível para chegar. O lançamento já é bem maior do que o Aquarius. Sim. É o maior lançamento de vitrine até então. Sim, acredito que sim. E a gente espera chegar ao máximo de público possível, mas é muito bom perceber que existe essa demanda. Né? Sim. Obrigada pelo prazer de vocês. Bem legal saber essas curiosidades da produção, né? E no mesmo evento tivemos a oportunidade de falar com 3 atores que compõem diferentes partes desse grande elenco de Bacurau. Wilson Rabelo faz um legítimo representante dos moradores do povoado, o professor Plínio, filho da matriarca Carmelita e pai de Teresa. Já Antônio Saboia interpreta um dos forasteiros vindos do Sudeste. E a atriz norte-americana que mora no Brasil há alguns anos, Ali Willow, encarna a Kate do grupo de turistas e yankees que vem caçar no sertão pernambucano. Ali, Antônio e Wilson falaram um pouco sobre a entrada deles no projeto, as filmagens e o processo de construção de seus personagens, como você escuta agora. Primeiro, como que foi esse processo de entrada de vocês, o casting, imagino, específico de vocês, assim, como vocês entraram no projeto do Bacurau? Ali. Eu entrei no processo, na realidade o produtor de elenco me encontrou no Facebook, entrou em contato comigo, fiz o teste 1 ano antes do projeto começar e conheci o Kleber e o Juliano aqui em São Paulo. A gente teve uma troca muito boa sobre esse universo de exército americano, de violência americana. E foi isso, quando me avisaram que eu tinha entrado, a gente já começou a rodar mais ou menos um mês, 2 meses depois, então foi um processo meio longo. Sim. Olha, foi meio atípico porque o Marcelo Caetano me pescou no Facebook, por isso é importante ter rede social. Mandou um texto com 5 personagens, eu gravei um vídeo com as 5 personagens e mandei pra eles. Em 3 semanas me convidaram pra fazer o filme, mas extremamente, é muito atípico. Eu não encontrei ninguém, não vi ninguém, não fiz primeira, segunda, terceira etapa. Foi milagroso, minha entrada no Bacurau foi milagrosa. Mas então é isso. E isso foi o que aconteceu com o Bacurau e minha participação no filme. Sim. Isso. Foi, querida, a minha caminhada começou fazendo um filme em Pernambuco com um diretor chamado Marcelo Lordelo, que é paterno, que vai estrear em breve, vai estrear no Festival de Veneza. E a partir daí, eu acho que o produtor de elenco também começou a distribuir esses testes, como todos do filme. E a melhor característica do filme é exatamente essa. Foi um filme que ninguém chegou pré-escolhido. Sim. Tudo foi no mesmo processo e o processo de criação dos personagens foram todos tendo a oportunidade de viver uma temporada possível com suas agendas no sertão do Seridó, tendo uma interação intensa, não só com o bioma da cidade, mas com as pessoas e com um outro Nordeste, porque são muitos Nordestes. Tem um tipo de Nordeste que foi inventado, mas a gente, quando vai lá, a gente conhece uma gente viva, com propostas de vida totalmente diferentes do Sudeste. Sim. E a gente está aprendendo um novo olhar do Brasil, porque o nordestino tem um olhar integral do Brasil. Sim. E justamente sobre esse processo, quanto tempo mais ou menos vocês ficaram lá e teve muito tempo de ensaio? Como que foi essa integração de vocês lá? Então, no meu caso, eu tive pouco tempo de preparação, eu não participei da preparação da cidade de Bacurau, né? Então eu cheguei um pouco acima da hora, mas eu fiquei lá em Parelhas durante 34 dias no total. Sim. Bastante, né? Uma boa convivência. Sim. E nesse processo de construção do personagem de vocês, assim, justamente que você falou do exército e tudo mais, então, como foi construir em cima desses arquétipos, digamos assim, né? Que brincam com o cinema americano, mas também com o nosso cinema nacional, né? Do sertão encontrando com o cinema de gênero. Então, como foi?
Eu acho que já em primeiro lugar tem que ter um certo distanciamento desse tipo de papéis, né? Porque eles representam coisas que a gente não gosta, né, na sociedade, que a gente recusa representar, então é algo talvez às vezes que traz um certo desafio e uma necessidade de distanciamento. Sim. Mas para mim passou muito pelo corpo, pelo entendimento de estruturas de vida, assim, como que uma pessoa chega a se tornar essa pessoa e que corporalmente é expressado dentro dessa vivência. Eu acho que é isso, mais ou menos. É uma pesquisa que foi mais... Eu fugi um pouco do arquétipo e só tentei entender quem é essa pessoa, o que aconteceu com ela para ela chegar nesse lugar. É isso. Sim. A gente pegou um voo com a Karine para ir para Parelhas só para um ensaio. Sim. E eu achei isso incrível, porque a gente pegou um avião quase 4 horas, mas quase 5 horas de estrada. Sim. A gente conheceu os diretores, eu pessoalmente, que não conhecia pessoalmente, e a gente fazia uma leitura e eu achei isso incrível. Mas esse deslocamento todo podia ter sido embutido no meio da gravação, não foi? A gente foi só para ensaiar. A gente conversou a respeito das personagens e tal, enfim. E eles sempre extremamente generosos, dando muita liberdade pra gente criar ali. E, bom, em relação ao personagem, eu moro num bairro no Rio de Janeiro que, enfim, era só observar as pessoas que tem em volta de mim, porque tem muito dessas pessoas que eu interpreto no filme no meu bairro no Rio de Janeiro. Sem querer citar nome, nem nada. Sim, nem a região, então ok. É isso. Sim, muito obrigada, tá? Pelo tempo de vocês. Legal, hein? Mas não para por aqui, pois agora é hora de destacar outro filme nacional, o longa gaúcho Legalidade. Vamos com um trechinho do trailer primeiro, antes de dar mais detalhes. Brizola, o ministro da Guerra quer impedir o Jango de tomar posse. O Jango irá assumir a presidência da República, porque esse é um desejo do povo brasileiro, que não aceita esse golpe e a ele não se submeterá. Não se podia falar nada. Eles sabiam muito pouco sobre a minha mãe. Sabiam que ela, na época, era perseguida pela ditadura militar. Prazer. Luiz Antônio. Cecília. Tu tava no Piratini hoje mais cedo, não tava? Trabalho pro Washington Post. Eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. Fico curioso em saber qual é o interesse de Washington no meu governo. A gente não tem permissão pra entrar aqui. É rapidinho, ninguém vai ver. Eu ajudei a trazer umas armas aí. Tinha uma amiga tua junto comigo. Cecília. Jornalista. Disse que te conheceu lá em Punta del Este. De que lado que tu tá? O filme de Zeca Brito apresenta um momento da história brasileira não muito conhecido, a campanha da legalidade, que aconteceu em 1961, quando o então presidente da República, Jânio Quadros, renunciou e o seu vice, João Goulart, que estava em viagem na China, corria o risco de não assumir o posto. Para evitar um possível golpe, Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul na época e também cunhado de Jango, inicia um movimento em defesa da Constituição para que o vice tome o poder que lhe é de direito. O ator gaúcho Leonardo Machado, falecido no ano passado, é quem interpreta essa figura mítica do Brizola. No entanto, a trama de legalidade traz também elementos ficcionais no triângulo amoroso da misteriosa jornalista interpretada por Cléo, ou simplesmente Cléo Pires, como vocês mais conhecem, e a personagem dela então se envolve com os irmãos interpretados por Fernando Alves Pinto, na pele de um antropólogo e guerrilheiro, e José Henrique Ligabui, como um repórter. Conversamos com os dois atores e o diretor sobre o filme. O cineasta contou sobre a origem deste projeto de anos, a escolha do elenco e os desafios da produção de época, enquanto Fernando e José Henrique falam do processo de construção de seus personagens dentro deste período histórico e muito mais que você ouve a seguir. A ideia do filme, né, o projeto já vem desde 2010, né? Então, como foi esse longo processo assim, de pesquisa do filme, desenvolver o roteiro, enquanto o Brasil também estava passando por momentos turbulentos, ainda passa, enfim. E se já era, desde o início, já tinha essa ideia de contar esse período histórico através de uma trama ficcional desse triângulo amoroso? Olha,
Há mais ou menos uns 15 anos atrás, meu pai chegou para mim e disse: meu filho, você faz cinema, o Rio Grande do Sul tem muitas histórias a serem contadas, mas tem uma que ninguém contou. Chama-se Episódio da Legalidade. Eu falei: que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Aí fui me inteirar sobre o assunto, sobre o episódio histórico. Procurei um colega roteirista, que é o Léo Garcia, e disse: Léo, tem uma história que meu pai disse que é interessante, que é a legalidade. Dá uma olhada, vê o que tu acha. Aí ele comentou com o pai dele. E o pai dele disse assim: não, essa história ela é muito importante, ela mobilizou a cidade de Porto Alegre, vocês têm que contar essa história porque ela não foi contada, ela foi abafada. Sim. Aí a gente procurou a produtora Luciana Tomasi, que disse mais ou menos assim: minha mãe foi professora numa escola do Brizola e eu sempre sonhei em contar essa história, não entendo por que ela não foi contada. E aí a gente foi pensar: não, se essa história está guardada na memória familiar de nós os três e não foi contada, é porque algo há. Ela deve incomodar muita gente, realmente. É uma história que incomodou muita gente. É uma história que ficou na garganta de muita gente. Porque os seus protagonistas ou foram mortos em 64, sim, já no AI-1, ou em 68, sim, ou foram exilados do país e tiveram que ficar 22 anos fora. Sim. Então, ela é uma história que era uma história de uma ferida. De uma ferida que não havia cicatrizado, mas que colocaram um esparadrapo em cima e ela seguiu ferindo os netos, os vivos que sobreviveram para contá-la. Qual é essa história? É a história de um país regido por uma Constituição que diz que o povo elege o seu presidente. Num momento histórico onde o vice-presidente tinha uma eleição à parte, ou seja, o povo elegeu um presidente e elegeu o seu vice. 7 meses depois dessa posse desse presidente, chamado Jânio Quadros, ele renuncia, alegando que forças ocultas o pressionavam à renúncia. Essas forças são as mesmas que costuram a América Latina até hoje. São os interesses internacionais, é a força do capitalismo. Isso a gente já conhece, mas ele chamou essa força de oculta. Com a renúncia, há a tentativa da cúpula do Exército e de parte do Parlamento Nacional, do Congresso, de impedir que o vice João Goulart tomasse posse. Isso se dá no Dia do Soldado. Enquanto ele está na China. Enquanto o vice-presidente João Goulart, que era trabalhista, estava na China comunista vendendo arroz gaúcho para ser entregue em Cuba. Ou seja, uma costura de interesses econômicos capitais que estavam em jogo, mas que é usada ideologicamente para se construir uma narrativa falsa, de que ele era uma ameaça comunista. Então o que acontece? O então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que por acaso também era cunhado do João Goulart, por isso essa história tem um tom folhetinesco, porque ela envolve também o lado afetivo desses personagens, resolve tomar para si a responsabilidade para com o Brasil e para com o povo brasileiro. E resolve simplesmente alertar e ler a Constituição. E dizer: olha, isso que está acontecendo, essa trama que está sendo orquestrada lá em Brasília, ela é inconstitucional. Ela suscita um golpe à nossa democracia. A gente tem que dar nome aos bois. Quem concorda com isso e quem discorda com isso? E aí ele abre uma grande discussão na sociedade brasileira, toda a brigada militar fica com ele, 120 mil homens do exército ficam com ele, e a gente tem um contragolpe. A gente tem a possibilidade de que o presidente, o vice-presidente eleito, retorne ao país e assuma a presidência que lhe era de direito. Claro que nesse meio tempo acontece uma reviravolta histórica, o Tancredo se mete no meio do caminho e o Brasil retoma através de um parlamentarismo. Um ano depois o Jango consegue retomar a democracia através do voto popular. Mas isso não está no nosso filme. Nosso filme conta os 14 dias em que o Brizola se tranca no porão do Palácio Piratini, pega um microfone e considera que o seu microfone era a sua grande arma, transforma a sua Secretaria de Comunicação numa Secretaria de Segurança Pública, e através das ondas do rádio entra em cadeia para todo o Brasil e mobiliza a sociedade brasileira para que o povo defenda a democracia. Esse é o filme que a gente conta. Mas as consequências dessa história a gente já sabe. Em 64, sim, 68. E o filme tenta fazer essa costura com o presente. Por que o Triângulo Amoroso? Porque era uma história muito pesada. E ao mesmo tempo a gente entendia que a gente precisava trabalhar ela como alfabetização popular. Houve uma lacuna muito grande. Os livros didáticos não contaram essa história. Então a gente, para poder fazer com que todas as camadas sociais tivessem esse entendimento, a gente lança a mão de artifícios que são a cultura popular, a cultura de massa,
a Cléo Pires, a Letícia Sabatella, que são personagens que já fazem parte da realidade popular brasileira, que chegam em todas as casas do Oiapoque ao Chuí, contando, a serviço da democracia, contando uma história que não foi contada, que foi negada. Então, por isso o Triângulo Amoroso, para trazer leveza, hiperestesia, sentido estético e humano para uma história tão dura e tão cruel do Brasil. Sim. E para a escolha do elenco, né? Como foi para você chegar no Leonardo para ele representar uma figura tão emblemática como o Brizola e chegar também Fernando no Zé e na Cléo para essas, digamos assim, esses papéis representativos, né? Do guerrilheiro, do jornalista, que foram importantes, né? O Fernando Alves Pinto, o José Henrique Ligabui e a Cléo Pires, a Letícia Sabatella, eles representam sínteses de vários personagens históricos que são conduzidos por personagens fictícios, mas eles são sínteses da realidade. A escolha da Cléo e da Letícia e do José Henrique é porque eles fazem parte do imaginário diário das telenovelas brasileiras. A escolha do Fernando é muito uma referência que eu faço com a cinematografia brasileira. O Fernando é um ator que costura a cinematografia brasileira desde a retomada até o tempo contemporâneo. Então, esses elementos são símbolos de Brasil. Símbolos da cultura de massa, símbolo da cultura erudita. E o Léo Machado, eu não busquei o Léo Machado, ele buscou o personagem. Ele é a única exceção desse casting aqui. Ele chegou pronto, vestido de Brizola, falando como Brizola, e disse: cadê o meu roteiro que eu vim aqui buscar? O meu personagem. É o grande personagem que ele faz em vida. Ele que é um grande ator do cinema gaúcho brasileiro e que deixa essa mensagem cristalizada ao devir. Ele partiu, ele morreu antes do filme ficar pronto, mas ele tinha muita consciência do discurso que ele traria em tela e da importância que esse discurso teria para o Brasil de hoje. E digo mais, é um filme sobre o passado. Qualquer relação com a realidade diz mais sobre a realidade contemporânea, atual do Brasil, do que o nosso filme. O nosso filme ele tá olhando para trás. Sim. Se hoje o Brasil flerta com o totalitarismo, com ideias antidemocráticas, com a censura, com o impedimento da liberdade de expressão, da liberdade artística, do livre jornalismo investigativo, é porque ele está flertando com um passado muito obscuro. E a gente tem que ter muito cuidado e ser muito vigilante pela nossa democracia. E a nossa cultura, sem dúvida, é mais forte do que todo esse momento trágico que a gente vive. De repetição histórica, né? Da gente se repetindo. Agora, os meninos tiveram um trabalho incrível aqui também de aprofundar, de se apropriar dessas vidas reais do Darcy Ribeiro, do Flávio Tavares, do Carlos Bastos, do Tarso de Castro, e podem falar mais. Não, era justamente isso, da construção desses personagens, assim. Pra gente, o Zeca, ele tá fazendo esse projeto faz muito mais tempo do que a gente, né? Então, quando a gente foi chamado, eu, como não sou gaúcho, então, mesmo o próprio Zeca, ele não conhecia a legalidade. Imagina, o resto do país não sabe. Por mais que a gente tenha... Eu cresci família de artistas, família bastante envolvida com a política, com todo o lado cultural, eu não tinha acesso a isso. Eu sabia, enfim, teve gente na minha família que foi preso, enfim, era jornalistas, artistas, sempre tive contato com esse lado. Então, quando ele me chamou, foi muito bem-vindo para mim e foi muito oportuno e a importância de colocar esse assunto e colocar isso no cinema, o que é uma sorte, que é uma bem-aventurança, assim, a maneira que o Zeca fala, ele conta as histórias, ele é um professor de história, assim, o jeito que ele conta essa história, colocar essa moldura folhetinesca, de colocar ele num muito agradável ao paladar, da gente poder ver essa história que é autêntica e importante, isso foi uma felicidade e para mim foi muito bom de afofar essa minha parte minha parte política, assim, né, que é sempre bom, porque todo mundo é político. Mas se você quer ignorar, se você é apolítico, você está sendo político. Você está sendo, ou alguém está usando a sua força. Alguém está usando para fazer outra coisa que não é o que você quer. Alguém está cuidando da sua vida de uma forma para eles, não para a gente.
E que é o que a maioria acontece, o que acontece com a maioria quando a informação é vedada, né? Quando a gente não sabe da própria história, a gente é usado muito. E por isso que ver esse filme, assistir esse filme, a importância desse filme é a gente conseguir se conhecer, saber a sua própria história, saber por onde as coisas andam, pra gente não repetir os erros, né? Para mim são vários lugares que permeiam a construção desses personagens pra gente. E eu acho que o meu e o da Cleo tem um peso muito importante, que é o do jornalismo. São 2 jornalistas. É uma história que teve a informação pelas ondas do rádio, né, pela criação da Rádio da Legalidade, e que traz atualmente isso também, a importância, né, ainda continua de uma importância gigantesca o jornalismo, né? A gente está vendo isso hoje. E teve uma parte muito rica de inaugural, eu também não conhecia história, apesar de ser gaúcho, que nem Zé, aconteceu tudo isso, e também de conversar com Araújo, com grandes personas assim que fizeram parte da história. A gente teve algumas aulas de histórias que nunca serão contadas, talvez, em livros, assim, é um privilégio realmente poder ter participado disso, Só vou explicar, o Carlos Araújo foi um guerrilheiro que lutou contra todos esses déspotas que torturavam, que cometiam assassinatos durante a ditadura militar. Mentor da Dilma, né, ex-marido e mentor da Dilma. É uma figura incrível, né, que nos contou. Eu não sabia tanto de Getúlio também. Vai para vários lugares a construção desse personagem, que é o nosso eu político. Para levar o próprio político, a importância disso, né? Exatamente. Dá mais, o que é legal do filme é que dá mais curiosidade, porque é um aperitivo assim pra gente ver. Nossa, minha história é tão legal, tem tanta coisa. E o Carlos Araújo falando, que nem sabe que falou, dá para fazer uns 50 filmes ali, só as histórias dele ali. Muito demais, né? Aqueles dias foram incríveis. E também essa construção do nosso eu político para levar para o personagem essa síntese. Não é o Tarso de Castro, apesar de ser influenciado super, né? O meu personagem principalmente tem essa vertente bem forte do Tarso, mas eu me vejo muito no Tarso também, de alguma maneira. O Tarso de Castro é um jornalista, o grande editor do jornal Pasquim. E que você fez o documentário no ano passado. É incrível, vejam, né? A vida extraordinária de Tarso de Castro. Outra história. O filme vai levando a gente para outro, mas são personagens que estavam ali no meio do pior momento brasileiro, o Brizola, o Tarso, tentando reconstruir a democracia, tentando buscar espaço de liberdade de expressão. Então são personagens que se encontram na história, estão do mesmo lado da história. Aliás, o documentário surge desse seu processo de pesquisa por legalidade, ou ele já era anterior? Foi mais ou menos em paralelo. Porque você percebeu que daria para contar nas duas vertentes? Assim, eu acho que o projeto de legalidade é anterior ao do projeto do Tarso, mas como a gente se deu conta que levaria muitos anos, a gente precisaria primeiro de muita pesquisa. A gente ficou 5 anos só lendo as bibliografias, as teses, as dissertações de mestrado, entrevistando familiares, testemunhas reais da realidade e tal. E vários personagens que estão no filme do Tarso de Castro, o próprio Flávio Tavares, o Carlos Bastos, o Pereio, são personagens que também estão no Legalidade. O Pereio, por exemplo, é um dos personagens, ele faz o hino da Legalidade. Eu acho que de alguma maneira a gente está falando das mesmas coisas nos 2 filmes, sobre a necessidade, a importância da liberdade democrática, de existir uma democracia real. O Tarso dizia que no Brasil a democracia era um intervalo comercial. Ela acontecia de vez em quando. Assim. E tem a ver com os interesses, porque quem paga o anúncio do intervalo comercial geralmente é a multinacional, né? Então as coisas se ligam. E o Léo Garcia dirigiu comigo o Tarso, é o roteirista do Legalidade, então as coisas estão ligadas. E para a reconstituição assim, de época, em termos da produção, assim, quais foram as dificuldades para Acho que foi um grande desafio da produtora Luciana Tomasi. Ela comprou essa briga e levantou esse balão enorme, né? Acho que foi um esforço de produção. Acho que só foi possível graças a toda a trajetória que ela tem dentro do cinema gaúcho. Ela é produtora do Sal de Prata, do Homem que Copiava, do 3Fs, do Meu Tio Matou um Cara, filmes do Jorge Furtado, do Carlos Gerbasi, do Ike Montanari. Ou seja, antes do Legalidade ela fez grandes filmes. E eu acho que o Legalidade só foi possível porque era ela que estava levantando essa produção. Porque ela tinha muita credibilidade, porque
ela é uma pessoa que entrega o filme. Tem muita gente que às vezes pega o dinheiro e some do país, né? Não é o caso, eu tô brincando. Muita gente. E tá muito lindo, pouca gente. Tá muito lindo de ver a felicidade dela de ver esse trabalho. A mãe dela foi professora de uma escola do Brizola. Vivo, esse trabalho, tu vê quando ela, nas nossas coletivas de imprensa em Gramado, a semblante dela quando falou de, pô, esse é um filme, maior filme, acho, né, que ela, de orçamento, que ela produziu de orçamento. É uma superprodução. E tal, então faz tanto sentido em tantos especialmente lugares. regional, né? Eu acredito que vocês gravaram realmente todo em Porto Alegre. Palácio Piratini. O Palácio Piratini é um personagem, né, do filme. Com certeza, né? As paredes do Palácio, inclusive, faz amor no terraço do Palácio Piratini. A gente tá tirando lá embaixo, mas tudo bem. Que é muito Eros, assim, o jogo. E o Zeca defende que isso é verdade, que as pessoas fizeram sexo lá. Não, eu acho que as pessoas, depois de 14 dias de muita tensão e uma morte iminente, elas precisam encontrar um ponto de convergência, e esse ponto é o afeto. Eu acho que isso, inclusive, pode ser um antídoto pra gente pensar como salvar esse país desse abismo, dessas distâncias que a gente vive dentro das nossas próprias famílias. O Brasil hoje está dividido, né? Cada um de um lado. Acho que está menos dividido agora do que estava há 7 meses atrás. A gente está começando a acordar e começando a entender que é preciso se unir com valores mais positivos, entender que o Brasil é o país que só existe graças à diversidade, graças à diferença, que ele não é um combo. Darcy Ribeiro. Ele não é uma cultura brasileira que vem de um lugar, de um único. São as muitas culturas brasileiras. É a matriz indígena milenar que está aqui, é a matriz africana. Isso tudo que deve ser respeitada e mantida e cultivada e defendida. Exato. Eu acho que é um filme de muito amor pelo Brasil. Acho que todos nós só fizemos esse filme porque temos um senso de patriotismo muito grande. Queremos ressignificar no tempo contemporâneo essa ideia equivocada de patriotismo que a gente vê por aí. Assim, o que vocês podem comentar assim, de próximos trabalhos? Fernando tá em cartaz com uma peça maravilhosa, Amor em Vermelho, né? Uma peça... Eu tô esperando o próximo filme do Zeca pra me chamar de novo. Pois é, também, né? Qual filme que a gente vai fazer? Ele acabou de fazer Raia 4, ganhou 3 prêmios em Gramado, tava em Xangai. Esses meninos trabalham muito. Esse aqui fez um filme também, Nado... Nadei até você. Nadei até você. Pessoal, não vou nadar até você. Vou nadar até você. Legalidade, Raia 4, tá tudo junto, todo mundo fazendo cultura, tentando defender o Brasil. No país dos Mandacaruza. Por sinal, esse festival foi muito lindo de Gramado, né? Foi muito legal. Foi o meu primeiro festival, tô muito feliz de ter estado com uma presença tão grande também no meu começo de carreira, assim, no Festival de Gramado. Sempre sonhei estar lá. E eu senti assim, eu cheguei com um pouco de preconceito do glamour, de Gramado, das coisas, e se transformou tanto dentro de mim, cara, que eu só quero estar lá ano que vem. Só isso. Porque isso não é real, né? A gente também faz parte do nosso simulacro, né? Exatamente. A gente faz circo, né? A gente monta a lona, levanta a lona e a gente desfila no tapete vermelho também. Porque a gente é operário, então é aquele momento onde a gente brinca de ressignificar as coisas, mas na verdade é uma grande farsa, porque a gente passa, na verdade, o ano inteiro muito mal, tendo dificuldade de conseguir trabalho. A realidade do artista no Brasil é isso. Aí as pessoas dizem assim, não dá pra gente exibir o filme de graça, porque uma sessão só, poxa, a gente trabalhou 10 anos e você quer exibir o filme de graça? Ou a gente vê, por exemplo, um governante dizendo que o cinema brasileiro não presta, é um lixo. É tão triste quando a gente vê esse desamor pela cultura brasileira, e nós, artistas, acho que temos um papel tão importante para esse país ser o que é, para a gente... O Brasil é o que é graças à sua cultura. Poder se enxergar, né? Para manter o Brasil sendo Brasil, principalmente, né? A gente só quer que o Brasil seja o Brasil. E o Brasil é o samba, o Brasil é o chorinho, o Brasil é a bossa nova, o Brasil é o funk, o Brasil está na favela, o Brasil está na Mangueira, o Brasil está na Amazônia, e a gente quer que as pessoas possam seguir existindo e sendo, né? Tá nos índios. Nos Guaranis, nos Caigangue, nos Chavantes. Vai ser tão legal quando a gente não chamar os índios de índios, chamar os Guarani, saber o nome das tribos. Os povos indígenas, né? Os povos indígenas. Não é só os índios. As culturas indígenas. Nossa, que país rico. Muito rico. Quem leu Gilberto Freire sabe que, por mais que a Casa Grande tente abafar a senzala, o tambor é mais forte. E esses momentos históricos, eles são apenas intervalos comerciais. A gente vai retomar a democracia já. Gostou da
conversa? Então fica aí que o trio não ia embora sem participar do Conexões Nervosas, o nosso quadro de recomendações. Os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com seu trabalho, como o Zeca, o José Henrique e o Fernando fazem agora, e depois é a minha vez de contribuir falando de podcasts dentro do tema. Então, se você gostou de legalidade, também pode curtir. Eu indico O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, um livro extremamente necessário para a gente entender da onde a gente vem e aonde a gente pode chegar, para a gente entender que existe uma coisa chamada confluência cultural que só a gente tem, que é a aceitação da diferença e da diversidade que faz com que a gente seja uma cultura de culturas magníficas. Eu indico o Tarso de Castro, que é um filme que eu me identifico muito, que eu gosto também eu gosto muito do papel que eu faço, Tonho. Acho as pessoas sempre dizem assim, pô, incrível como sempre a gente, os personagens que tu faz estão muito ligados a ti. E vai saber, né? Sempre a gente, de alguma maneira também. E o filme do Tarso foi tão massa pra mim ver assim, ver alguém no meio de uma ditadura conseguindo estar feliz, e o Tonho representa isso pra mim. Então, A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, de Zeca Brito e Léo Garcia. E eu indico também uma peça de teatro que chama Piaf e Brecht, A Vida em Vermelho, que é o Brecht, como se o Brecht se encontrasse com a Piaf e as questões dos dois, que os dois são humanistas no fim das contas, só que um é racional e o outro é emocional. Enfim, acaba sendo uma comédia assim, e com música muito boa, que tem a Letícia Sabatella, que está no filme também, e que ela canta maravilhosamente. Grande, tem um outro ator também. Tem um outro ator também que faz. Tem outro ator sou eu, né? Chama-se Fernando Alves Pinto, o outro ator. Viu, ficou aqui lá na volta. A gente vai fazer no Teatro Imperatore, no Rio de Janeiro, dia 19, por 2 semanas. E depois a gente deve viajar mais, se quiser. Sim. Bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo tempo de vocês, gente. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes que estarão nos escutando nesse maravilhoso podcast. Obrigada. Não precisa se desesperar que todas essas dicas estão anotadas no post deste episódio no site, o www.nervos.com.br, e também na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento, assim como as minhas indicações de podcasts para vocês. Continuando dentro do clima do Legalidade, a primeira é do episódio de número 16 do Presidente da Semana, um podcast seriado da Folha de São Paulo que foi comandado pelo jornalista Rodrigo Vizeu em 2018, né, que era um ano eleitoral, por isso, né, o tema do podcast, e a cada episódio era apresentada a história de um presidente da República do Brasil, lá desde o Marechal Deodoro até hoje. Nesta edição, com participação do historiador Jorge Ferreira, é possível entender mais deste contexto do início dos anos 60 no país, ao saber dos detalhes da eleição e do curto mandato de Jânio Quadros, sua renúncia, o João Goulart no poder e o golpe de 64. Já a segunda dica vai lá para os lados de Bacurau e tem cheirinho de novidade. É o novo podcast do Canal Brasil, que na sua estreia trouxe uma conversa da apresentadora Simone Zuccoloto com os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Já que não tivemos a oportunidade de entrevistá-los aqui, fica então aí o complemento para você saber mais detalhes da produção pelos próprios cineastas. Ainda não há um novo episódio nem a frequência definida, mas a próxima edição desse podcast do Canal Brasil trará Miguel Falabella, do Moscovis, Dira Paz e Caio Manhente em uma entrevista sobre o filme Veneza. E para encerrar, mais outro podcast debutante, o da Bracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da qual faço parte, e que estreou no último mês de agosto esta sua nova empreitada nesta área. Apresentado pelos colegas Amanda Awad, diretamente da Bahia, e Renato Silveira, de Minas Gerais, o programa mensal já trouxe 2 debates com outros associados. O primeiro falando sobre a crítica de cinema nas novas mídias e o outro recente abordando as ameaças ao cinema brasileiro. Vamos ficar de olho nos próximos então.
E assim termina o 27º Nervos Entrevista, destacando os filmes Bacurau, que está em cartaz em todo o Brasil com distribuição da Vitrine Filmes desde 29 de agosto, e Legalidade, que estreou nesta quinta, dia 12, sendo distribuído pela Boulevard Filmes. Consulte a programação dos cinemas da sua região para saber se os longas estão passando próximo aí à sua casa. Mas quem sempre está à sua disposição é o Nervos Entrevista, com este e os episódios anteriores disponíveis no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou também para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Voltamos logo mais com outra estreia desta semana que explora outros planos. Já sabe, ficou curioso para descobrir? Então é só ficar ligado na próxima edição que vem daqui a pouco. Obrigada pela audiência e até a próxima!